Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências organizada pelos residentes do programa Residência Pedagógica do IFP, Campus Teresina Central, do subprojeto Biologia, que atua na Escola Municipal Mocambinho. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Antes de começarmos a nossa aula, vamos revisar alguns objetivos e regras. Bom, os objetivos dessa aula são diferenciar clima e tempo atmosférico, conhecer o movimento das massas de ar e conhecer os fatores climáticos. Algumas dicas é que quando você for assistir essa videoaula, esteja em um ambiente silencioso. Assim, você pode compreender melhor o conteúdo que está sendo explicado. Tenha também em mãos o seu material. Assim, você pode anotar o que achar interessante e também anotar alguma dúvida. O conteúdo abordado hoje será tempo e clima. Bom, nós vamos nos aprofundar um pouco nesse conteúdo. Dentro da aula, nós vamos aprender a diferença entre tempo e clima, vamos conhecer o que são as massas de ar e também vamos entender o que são os fatores atmosféricos. O tempo e o clima muitas vezes são utilizados como sinônimos no nosso dia a dia. No entanto, eles são conceitos diferentes. O tempo é o conjunto de condições da atmosfera de um certo lugar em um certo momento. Já o clima, ele refere-se às condições da atmosfera que costumam se repetir em um lugar durante muito tempo, às vezes décadas. As massas de ar são as grandes porções da atmosfera do nosso planeta que apresentam características semelhantes de umidade e temperatura. E os fatores climáticos são os elementos naturais ou não que exercem alguma influência sobre o clima de uma determinada região. Nós vamos conhecer cada um desses aspectos ao longo da aula. Vamos conhecer alguns desses fatores detalhadamente. Agora a gente vai entender um pouco melhor das diferenças entre tempo e clima. Para isso eu trouxe aqui nessa imagem um boletim meteorológico. Nessa imagem nós conseguimos ver o mapa do nosso país, o Brasil. Percebam que os estados apresentam coloração diferente, que variam do amarelo, laranja, vermelho até as partes mais azuis, certo? Do lado esquerdo a gente vê uma tabela onde é expressada a temperatura de cada um desses estados em graus Celsius. Aí, a parte mais embaixo, 2 graus, são as temperaturas mais baixas. Elas têm a coloração branca e ela pode ficar entre o azul e o verde. E as temperaturas mais altas, elas vão ser expressas pela cor amarela, laranja e vermelho, sendo a vermelha a temperatura mais alta. Se a gente olhar para o mapa, especificamente para o nosso estado, o Piauí, nós percebemos que ele vai ter uma cor alaranjada, porque ele apresenta 34 graus Celsius. Se a gente olhar mais para o sul do mapa, nos estados do sul e alguns estados do sudeste, a gente vai ver um traço azul, que representa a temperatura mais baixas, variando entre 17 e 20 graus. Então, o boletim meteorológico, ele vai expressar o tempo, como está o tempo em cada região do nosso país. Já se eu quisesse compreender o clima do nosso estado, o clima do Piauí, eu teria que analisar a temperatura alta, a temperatura mínima, a umidade, a quantidade de chuva que existiu no nosso estado ao longo de 10 anos, de 20 anos ou de 30 anos. Então, quando eu falo de tempo, eu me refiro a esse momento, ao hoje, ao amanhã ou depois de amanhã. Agora, quando eu me refiro ao clima, eu vou estar falando das condições atmosféricas ao longo das décadas. Agora que nós vimos a diferença entre tempo e clima, vamos falar um pouco sobre as massas de ar. O que são essas massas de ar? São as grandes porções da atmosfera do nosso planeta que apresentam características semelhantes de umidade e de temperatura. Essas massas de ar, elas se deslocam pelo planeta e fazem com que o tempo em uma região sofra mudanças.
São elas quem vão tornar os dias mais secos ou mais úmidos. Elas também podem tornar os dias mais quentes ou mais frios. Então, essas massas de ar, elas vão influenciar no tempo e no clima de uma região. Por exemplo, imagine uma massa de ar quente que está vindo de uma região muito quente do planeta. Ela vai tornar os dias mais quentes. Agora, se você imaginar uma massa de ar vinda do Polo Sul, ela vai tornar os dias mais frios. Mas como é que essas massas de ar se movimentam? Existem dois fatores que influenciam na movimentação das massas de ar. São eles, a pressão atmosférica e a densidade. Então, para começar, a pressão atmosférica, ela não atua da mesma maneira em todo o nosso planeta. Né? Então, ela vai ter regiões do planeta em que a pressão atmosférica vai agir com maior intensidade, ela vai ser mais forte, e vai ter regiões do planeta em que ela vai atuar com menor intensidade, ela vai ser mais fraca. As massas de ar, elas tendem a se movimentar das regiões onde a pressão atmosférica atua com mais força para as regiões onde a pressão atmosférica atua com menos força. Um outro fator que vai influenciar é a densidade. As massas de ar que são quentes, elas são mais leves, por isso elas tendem a subir por serem mais leves, e aquelas que são mais pesadas, as massas de ar fria, elas tendem a ficar mais embaixo. Então, como nós vimos na imagem, a parte azul representa a massa de ar fria, que é uma massa de ar mais densa, mais pesada, e as setinhas vermelhas representam a massa de ar quente, que são mais leves. Essa massa de ar mais leve, ela vai subir e o espaço que fica é ocupado pela massa de ar fria. E é assim que as massas de ar vão se movimentando. Agora, nós vamos conhecer os fatores climáticos. Os fatores climáticos são elementos naturais ou não que exercem alguma influência sobre o clima de uma determinada região. Existem vários fatores climáticos e nós vamos conhecer alguns deles. Nós vamos começar pela altitude e pela latitude. A altitude é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nessa primeira imagem, nós vemos o mar e vemos uma montanha. A parte mais alta da montanha, a que está mais distante do mar, ela vai ter uma altitude maior. E a parte que é mais próxima ao mar vai ter uma altitude menor. Mas como a altitude vai interferir no clima de uma região? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Por quê? Porque o aquecimento do ar é feito por irradiação. E em locais mais altos, a temperatura vai ser menor. Agora, nos locais que são mais baixos, o ar quente se concentra, portanto, a temperatura é maior. Percebam que é inversamente proporcional. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. E quanto menor for a altitude, maior vai ser a temperatura. Agora vamos falar sobre a latitude. A latitude é a distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, existem regiões no nosso planeta que são mais próximos à linha do Equador e regiões que são mais distantes da linha do Equador. As regiões que são mais próximas à linha do Equador têm uma latitude maior. E as regiões que são mais distantes da linha do Equador têm uma latitude menor. E o que isso reflete na temperatura, da região ou no clima de uma região? Quanto mais perto uma região for da linha do Equador, maior vai ser a intensidade de raios solares naquela região. E quanto mais distante ela for da linha do Equador, menor vai ser a incidência de raios solares naquela região. Portanto, as cidades, as regiões do planeta que têm uma alta latitude, eles vão ter um clima mais quente. E as regiões que são mais distantes vão ter um clima mais frio. Teresina, por exemplo, no próprio hino fala, é filha do Sol do Equador. Tem uma alta latitude, estamos bem próxima à linha do Equador, portanto, a incidência de raios solares é maior e isso faz com que aqui tenha essa característica de altas temperaturas.
Outros fatores climáticos que também influenciam no clima das regiões são a maritimidade, a continentalidade e o relevo. Nós vamos entender como cada um desses fatores colabora e influencia no clima das regiões. Então, a maritimidade e a continentalidade estão relacionadas a como as massas de ar úmidas vindo do oceano influenciam no clima das cidades litorâneas. Então, as cidades que são litorâneas, elas têm como característica alta umidade e alta pluviosidade. O que é isso? Grandes quantidades de chuvas, porque o clima é muito úmido. Mas como é que ocorre essa influência? No oceano, a evaporação é intensa, o que torna as massas de ar que estão sobre o oceano muito úmidas. E essas massas de ar úmidas, elas se deslocam em direção às praias. Então, as cidades que se localizam próximo às praias, elas têm essa umidade maior e essa quantidade de chuva maior. Se você comparar com as cidades que são mais interioranas, que são distantes do litoral, que são distantes da praia, o clima vai ser mais seco, vai ter baixa umidade, vai ter pouca chuva, porque ela não vai ter essa influência dessas massas de ar úmidas que vêm do oceano. Já o relevo, como as montanhas são altas, ela vai dificultar o deslocamento das massas de ar, fazendo com que as massas de ar que são quentes se concentrem naquela região. Portanto, as cidades que se localizam cobertas, rodeadas por montanhas, por altos relevos, elas tendem a ter um clima mais seco. Outro fator é que as montanhas, os relevos, eles funcionam como uma barreira que impedem a chegada das massas de ar úmida. Assim, o clima é mais favorável que seja seco. Então, se você pode perceber nessa imagem, né, a gente tem a praia e as cidades que são mais próximas à praia, elas têm uma influência maior dessas massas de ar úmida que vêm do oceano. Já essa cidadezinha do meio, que é mais interiorana, é mais distante do mar, ela vai ter um clima mais seco, se comparado à cidade litorânea. Agora, quando você olha para a cidade que é coberta, que é sitiada, cercada por relevo, ela já vai ter o clima extremamente seco, exatamente por conta dessa dificuldade do ar se dispersar e também da massa de ar úmida chegar e adentrar a cidade. Então, essas foram as referências usadas para a elaboração dessa aula. Antes de finalizar a aula, vamos fazer um breve resumo. Nessa aula, nós entendemos a diferença entre tempo e clima, onde tempo se refere às condições atmosféricas de um curto período de tempo. Já o clima vai se referir às condições atmosféricas ao longo de anos. Sobre as massas de ar, nós entendemos como elas se movimentam, os fatores que contribuem para a sua movimentação e como elas interferem no tempo das regiões. E vimos também os fatores climáticos e como esses fatores vão influenciar no clima das regiões, como a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade e o relevo. Era isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.